posição de líder a bancada do PT, da tribuna, a vereadora Rose Frigieri. Bom, quase boa tarde, mas eu vou tentar dividir o meu tempo aqui em 3 assuntos. O primeiro dele, eu quero seguir um pouquinho na linha do que a vereadora Andressa Marques estava falando, tanto desse movimento de envolver os homens nesse debate. Inclusive, no final do ano, nós aprovamos aquele projeto do Laço Branco, que também é uma forma de fazer com que os homens colaborem, porque não é de hoje que nós falamos isso, que uma sociedade violenta, ela é ruim para toda a sociedade, para homens, para mulheres, para idosos, para jovens, para criança, para todo mundo, para animais, né? Então, o fim do feminicídio, que é uma das formas mais graves de violência que se tem na sociedade hoje, vai ser boa para todo mundo. E eu só queria ressaltar aqui que a Assembleia do Rio Grande do Sul foi a primeira do país a lançar um movimento que se chama Eles por Elas. Em 1917, vai fazer 10 anos, que é um movimento de deputados, um movimento que surgiu na ONU para que o movimento pegasse corpo e que os homens colaborassem contra a violência também. Inclusive, nesse final de semana, teve uma caminhada de deputados e deputadas na Praia de Torres, divulgando essa ação. Então, sim, nós precisamos muito que os homens colaborem. Aí, vereadora Andressa, eu acho que aqui na casa, pela Penha, agora a senhora sendo a procuradora, mas todas nós ajudando, nós podemos tentar fazer um movimento, uma adesão a essa luta de todos por todas, de eles por elas, para engajar os homens por o fim dessa violência na nossa cidade também. O outro assunto que eu queria falar, e é uma questão vinculada à saúde, é a questão do lançamento hoje do ESUS, que vai acontecer agora, que é um programa do governo federal, com recursos do programa federal, e que visa basicamente a modernização do SUS através de dados interligados para ver o perfil, inclusive, dos pacientes, das UPAs, do sistema de saúde da cidade. O ano passado, nós aprovamos e recebemos um pedido de informação sobre os tablets, sobre os agentes comunitários de endemias e de agente comunitário de saúde, que ainda faziam tudo no papel, depois tinham que chegar na UBS, gastar um tempo para botar para o sistema. E eu lembro que a resposta era assim: está sendo implementada, em breve faremos. Uma coisa bem jogando para frente, e que agora, com esse recurso, inclusive vem o pessoal do Ministério da Saúde para cá, mais uma vez, o governo municipal se beneficiando de verbas do governo federal, que é certo, que é justo, mas que o governo municipal também tem que começar a investir mais na saúde. E aí, antes de eu entrar no terceiro tema, eu vou lhe dar a parte, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Eu só queria corroborar com a senhora na questão ali do ESUS, né? Que eu fiquei chocado quando que o secretário me disse, né? Existe desde 2013. E até agora não ter sido implantado em Caxias do Sul, nós estamos em 2026, meu Deus do céu. Então, para nós, o que a gente pode dizer que é uma alegria muito grande saber que o Rafael era nosso colega aqui e sempre muito empenhado na questão da saúde, e que foi lá e fez acontecer. Aliás, não só isso, né? Várias outras coisas. Então, eu quero aqui parabenizar o secretário Rafael pelo excelente trabalho que está fazendo. Claro que tem ajuda do governo e tal, mas, enfim, está de parabéns e continue assim, Rafael. Eu acho que esse é o caminho da gente conseguir solucionar os problemas. Obrigado, vereador. Pois é, então aqui eu não vou pessoalizar no secretário adjunto, que eu não sei se o secretário Rafael está como adjunto ainda, porque eu não vi mais nada, mas eu quero colocar a questão de uma pessoa que está na rua, não sei se dá para ver bem, mas a gente não está na Etiópia, é aqui em Caxias do Sul. Esta pessoa estava lá no entroncamento da BR-116 com a Rota do Sol. E
a abordagem noturna do Comitê Pop Rua, que não existe mais, tirou essa pessoa dela, não tirou a pessoa de lá. Simplesmente tirou os bens, recolheu seu cachorro. Nós falamos aqui de animais, né? Os cachorros foram para adoção, não sei para onde, a bicicleta, documentos, pelo menos é essa informação que tem. Eu quero falar melhor com o chefe da guarda, porque é desde segunda de noite que eu não consigo dormir tranquila com essa situação de uma professora da universidade que me alertou que agora ele está ali perto da Estoque, no Hospital Geral. Ela levou um pastel, uma água, mas ele vai morrer. Essa pessoa vai morrer. E parece que é isso que a gente quer com as pessoas em situação de rua. Só que eu nem sei o nome dessa pessoa. Esta pessoa com muita conversa a partir esse atendimento de segunda noite, da guarda, da FAS, secretaria, do comitê, do consultório de rua, foi convencida a ir para uma casa de passagem. Só que o que acontece? Eu quero pegar ele como símbolo. Ele está com tuberculose. A minha avó tinha 33 anos quando morreu de tuberculose, óbvio que eu não a conheci, mas já estava erradicada no Brasil. Agora, eu não sei se todo mundo está a par disso, mas tem muita gente com tuberculose nesses espaços que não tem atendimento. O que acontece? Ele não pode ficar numa casa de recolhimento agora, ele se convenceu, mas ele não pode. E aí, eu pergunto, e a saúde? A saúde tem que fazer alguma coisa. Se não for por se comover por esta pessoa, o estado dela, pelas outras pessoas. Porque ele está circulando. Ele vai num posto de gasolina, ele entra em algum lugar. A tuberculose é altamente contagiosa. Nós vamos fazer o quê? E eu quero trazer isso aqui porque tem muitos moradores em situação de rua e apenados com tuberculose. E isso está se disseminando na sociedade. Eu quero saber o que vai ser feito com ele e com outras pessoas assim. Porque eu fiquei sabendo dessa história toda, eu confesso que eu não sabia. E assim, como eu disse, eu não consigo dormir desde segunda-feira com essa situação, porque eu não me conformo. Eu não me conformo dele estar lá ainda. Mas tem muitas pessoas que constatam tuberculose numa casa de passagem e não conseguem ir para uma UPA ou para a rede da saúde. Porque o que acontece? Acontece que as pessoas... Poxa, era um assunto muito triste, muito sério. As pessoas são chutadas da casa, com toda a razão, porque contamina todo mundo. E vão para onde? Então, eu chamo aqui a Secretaria de Saúde que faça. Eu não levei esse debate para o secretário, vou levar, então não estou dizendo que ele não vai atender, só estou falando aqui porque nós precisamos pensar nisso, porque é um problema de saúde pública. Quero ver se eu consigo conversar com ele, porque o pessoal da FAS já chama de TB, né? Eles começaram a falar comigo, ele está com TB. A gente que não é da área, eu demorei um tempinho para entender que era tuberculose, mas já está muito comum. Então, quero fazer essa alerta, quero pedir ajuda, quero comover as pessoas, porque não é apenas ele não está só com fome, ele não tem só mais nada porque tiraram as coisas dele. Ele não tem para onde ir, porque não tem vaga, nem no SUS e nem numa casa de passagem da FAS. Obrigada.